Bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na live semanal que o Grupo de Estudos Espírita Jaime Hollenberg faz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós temos a presença do nosso amigo Fernando Bezerra, trabalhador lá do ICE, do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, que vai facilitar o tema da noite de hoje. E aí, Fernando, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos que constroem e fazem essa casa, os grupos espíritas Jaime Hollenberg, a toda a assistência também, que participam dos trabalhos de vocês e que estão aqui nessa live, né? Só lembrando que o grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg e o Instituto de Cultura Espírita são irmãos de sangue, desde muitos anos, né? É uma alegria muito grande para a gente estar fazendo parte desse trabalho. Inclusive, a nossa fundação aconteceu em novembro de 2001. Né? Mas antes de nós fundarmos o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, a gente conversou muito com o Francisco Cajazeiras, o nosso amigo, né? Pegando algumas orientações. E praticamente as nossas atividades são semelhantes ao do Instituto de Cultura Espírita aqui no Ceará. E aí, Ruth, tudo tranquilo? Tudo bem. Boa noite, Fernanda. Tudo bom? Boa noite, Rutinha. Tudo em paz, graças a Deus. A gente aqui está feliz, mais uma vez, de participar desse trabalho e, logicamente, casal queridíssimo, né? Lá do Instituto Espírita e do Movimento Espírita. Não é mais casal 20, é casal 50. Rutinha, é só muito amor, Rutinha. Você precisa de várias encarnações. Muito amor. Mesmo. Tem o pessoal aqui que já está chegando, a Edna Nascimento, que eu descobri, né, que a Edna Nascimento é irmã da Edilene. São as três. São as três irmãs, né? Pois é, o Francisco Glaucio, que até hoje ainda fica recusando a live aqui no Jaime Hollenberg. A Regina Fiat. Queridíssimo amigo Glaucio. A Edneide, irmã, né, da Edna Nascimento. Francisco. O Irã, né? O Irã. Quem é Irã? É o Irã, irmão do Fernando. A nossa amiga Mônica. A Mônica está presente. Ótimo. A minha cunhada. Eu acho que só tem ela aqui na live. Deixa eu ver. É só ela. Minha melhor cunhada. Melhor cunhada. Ótimo. Lá de Manaus, Dona Ivana, tudo tranquilo. Coisa bem, boa, pessoal. coisa boa. Pois é. Inclusive, hoje nós estamos tendo também um evento lá no Irmão Leite, né? Pois é, rapaz, um evento bacana, né? Pois é, com certeza, né? Inclusive, depois eu vou entrar no Facebook, se eu não me engano, é no Instagram. Vou entrar no Instagram do Irmão Leite quando terminarmos aqui. E eu vou assistir a live lá do... Como é que é o nome dele? É do Pietro... Pietro... Não. Pois é um... É Pietro o nome dele. É o Pietro, um artista que fez um filme espírita nacional. Né? Então, vai ser bastante interessante. Depois eu vou dar uma assistida. Renato Pietro. Pronto, Renato Pietro. Renato Pietro. Tá bom, então. Chegando aí também a Martinha, sempre presente. O Marcos Curirim, o grande lutador de karatê lá do José Walter, ó. Gente boa. Rapaz. Legal. Lutador de karatê do Zé Walter. Lá no José Walter, lutador de karatê. 6-6. Bem, pessoal, então vamos iniciar a nossa live, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Hoje estamos encerrando o capítulo 2 e vamos tratar sobre uma realeza terrestre. Então, é um texto bastante interessante. Convido até a todos para depois lerem na íntegra, porque devido ao nosso tempo a gente não consegue ler todo o texto, mas depois ele é um vocês podem texto ler. curtinho, se você quiser ler todo, sem problema. Mas vamos dar um maior tempo aí para você Tá joia. desenvolver, tá bom? Tá bom, te agradeço. Bem, então vou pedir aqui a nossa amiga a Ruth para fazer a leitura, pelo menos de um parágrafo, 2 parágrafos, não sei. Né? Uhum. Você vê aí, Ruth, e depois eu faço a prece inicial e logo em seguida eu passo a palavra para o Fernando. Inclusive, Fernando, vamos já divulgar depois a atividade do ICE do domingo, né? Perfeito. Novidade, hein? Pois é, então vamos deixar para o final, que a gente dá essas informações aí para os nossos amigos. Ok, meu irmão. Pode ler aí para a gente, Ruth? Ok. Essa mensagem ela é do capítulo 2, o item 8, já nas instruções dos Espíritos. Uma realeza terrena. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer ao túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. E só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Então, vamos encerrar aqui, vamos deixar para o Fernando desenvolver, e eu convido aos nossos amigos que leiam todo o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, passo para você, Fernando. Obrigado, Rutinha. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos aqui tentar, dentro daquilo que é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, trazer a mensagem do Cristo da sua forma mais límpida, mais real. E assim, de uma forma pedagógica e didática, Allan Kardec nos dá um roteiro para a felicidade, para o crescimento espiritual. E para isso os espíritos amigos nos trazem também, nos coroam com seus exemplos. Muitas vezes de sofrimento, de muita dor, de desilusões, de incertezas, como nós vamos ver no caso do engano, do equívoco da rainha de França, quando chega na pátria espiritual. Então, rogamos a Deus e a Jesus todo o amparo, todo o auxílio a todos aqueles que nos encontramos agora a estudar o Evangelho de Jesus. Eu começo com uma passagem de João, capítulo 18, versículo 33 a 37, que inclusive eu citei essa passagem na quarta-feira, na palestra que eu falei da realeza de Jesus. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei?
Respondeu Jesus: tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, nós vamos ver, a partir desse relato de João em um evangelho, que Jesus bota em uma dimensão extra-humana, em uma dimensão extraterrestre, a sua realeza, a sua hierarquia intelecto-moral, de espírito puro, que foi conquistada, logicamente, pelo mérito dos seus esforços de desenvolver as suas virtudes, de desenvolver os potenciais divinos que foi colocado nele na sua criação, e por seguir o guia e modelo que a sua época orientou nos caminhos do bem, como Jesus nos orienta agora no caminho do bem. Porque assim como nós temos Jesus como guia e modelo, como governador do nosso planeta, Jesus também teve um guia e modelo, que foi governador do planeta, onde ele desenvolveu todos esses potenciais virtuosos até atingir a condição de espírito puro. Olha como é bela a criação. Inteligente, justa, misericordiosa. Então é assim que funciona tudo no universo, movido pelo amor, pela solidariedade. Solidariedade essa que todos nós teremos também com outros irmãos quando atingirmos a condição de espíritos puros. Então, o que é que nós devemos entender por realeza terrena? Porque Pilatos, quando pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus, ele entendia justamente que a realeza terrena estava diretamente relacionada ao poder temporal, à força, à imposição, como era o que ocorria naquela época em relação de Roma aos judeus que viviam naquela região. Então, era o poder temporal, através de um imperador, que colocava e direcionava todo aquele povo de acordo com aquilo que Roma determinava. Então, era isso que ele entendia. Mas Jesus aproveita toda a oportunidade, como assim ele fez, para ensinar. E ele disse que o reino dele não era deste mundo. Então, Jesus apresenta uma pátria espiritual. Uma pátria espiritual que a doutrina espírita vem e nos explica de uma forma perfeita. Porque ela vem carregada da justiça divina, do amor de Deus para conosco e da nossa verdadeira casa. Onde, atingindo a condição de espírito puro como Jesus, a paz reinará conosco por toda a eternidade. Então, o ser espiritual que somos, esse ser trino, ele nos dá essa ideia, esse entendimento da condição que nós temos. Nós somos seres interexistentes. No atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós somos seres interexistentes. Essa é uma palavra muito usada pelo professor José Herculano Pires, paulista de Avaré, que, explicando uma vez a Chico que nós éramos seres interexistentes, Chico não conseguia compreender muito bem, dizer que nós somos daqui e somos de lá. E certa feita, em um desdobramento, através do sono onírico, eles se encontram no plano espiritual. Chico Xavier e o professor José Herculano Pires. E o Herculano diz para ele, tá vendo, Chico? O Chico estava participando de uma reunião mediúnica no plano espiritual. Isso é que é ser interexistente. Você é daqui e está lá, e também é de lá momentaneamente. Então, nós somos esse ser interexistente.
Nós somos da Terra, no atual momento evolutivo que nos encontramos, e somos também da pátria espiritual. Então, ele nos apresenta esse plano espiritual, esse mundo espiritual, através do corpo físico, que está ligado ao mundo, às coisas terrenas, e liberto dele a nossa verdadeira casa, onde o corpo espiritual, o perispírito, está ligado ao espírito por toda a sua imortalidade. Então, as parábolas de Jesus, elas sempre serão pintadas em todo o evangelho com cores muito fortes. Até porque precisava ser dessa forma, porque aquelas pessoas ainda não letradas, não desenvolvidas do ponto de vista intelectual, elas precisavam receber isso de uma forma lúdica, na compreensão do mundo, das coisas do mundo. Então, as analogias que Jesus fazia naquela época, acerca das belezas e das maravilhas e da abundância no plano espiritual, o que é que ele fazia? Ele fazia essa analogia com as coisas da terra. Então, ele comparava o reino dos céus como uma festa de núpcias, uma grande festa, onde tinham os bois, as ovelhas, o vinho, tudo que iria fartar todos aqueles que ali se encontravam, por conta das necessidades urgentes daquele povo, que era um povo extremamente carente do ponto de vista material. Nós não vamos falar aqui nem do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral, mas material. Então, Jesus, o que é que ele fazia? Ele fazia essas analogias. Então, ele trazia isso em cores berrantes, em cores fortes, para se fazer entender. Então, o materialismo e o poder temporal, que era entendido e compreendido por Pilatos, e também era a praxe daqueles que ali estavam, porque viviam esse momento, estavam fazendo parte dessa construção ainda, como os fariseus, os doutores da lei, e toda aquela turba que acompanhava. Então, era importante o entendimento para eles dessa vivência, desses ensinamentos que Jesus trazia. Mas a compreensão ainda era muito turva, não era tão bem compreensível. Então, o materialismo e o poder temporal, que tem a ver com a ambição, a ilusão do ouro, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que é a chaga maior, a mãe de todas as chagas, é quem faz com que esse entravamento do progresso individual de cada um, ele impeça que possamos dar um passo maior, 2 passos na direção da divindade, 2 passos, 3 passos, 4 passos na direção de Deus e da perfeição. Vós sois deuses e podeis fazer muito mais que eu vos faço. Nós não somos deuses, mas Jesus estava falando de perfeição. Sede vós logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, atingindo a perfeição, você tem a paz total, a liberdade total. Então, ele, Jesus, fala e nos traz, através da vivência, demonstrando no dia a dia o que é verdadeiramente ter a paz interior. Amar incondicionalmente. Compreender as imperfeições humanas, alheias. E a ambição, a ilusão do ouro, a vaidade e o orgulho, o egoísmo, são forças que travam esse entendimento, que impedem que avancemos. Então, nós temos aí uma gama de pessoas envolvidas em diversas atividades,
seja na política, seja no serviço público, privado, no ramo do empresariado, que estão extremamente ligados a esse materialismo e a esse poder temporal, que é passageiro, que é ilusório. Se bem feito, bem administrado, cada uma dessas fases, aí nós estaremos dando, sim, um passo importante na nossa trajetória evolutiva. Então, é preciso que cada um de nós compreenda isso, entenda isso, para saber que a realeza, essa realeza que todos nós devemos cultivar, trabalhar para um dia ter, e que muitas vezes é sancionada no mundo por aqueles que se destacam, e a gente vai ver no texto, na continuidade do texto, tudo isso. Eu queria pedir só um segundo aqui a vocês, só um minuto. Não sei quem desligou. É o ventilador que alguém desligou. Eu tinha deixado ligado antes de sair, mas alguém desligou e eu estou derretendo aqui. Pode ligar no máximo, por favor. E aí, nós vamos ter essa compreensão da realeza. Nós temos aqui Roberto Carlos, que é considerado o rei Roberto Carlos, pela sua genialidade da música. Isso é um reconhecimento mundano. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Aí tem o rei disso, o rei daquilo. Então, é uma forma de reconhecer por mérito uma atividade que aquela pessoa se destacou. A realeza de Jesus, a verdadeira realeza, ela está diretamente relacionada a uma outra hierarquia, a um outro tipo de hierarquia, que é a hierarquia intelecto-moral, que só se tem, só se adquire com o desenvolvimento do conhecimento e o desenvolvimento das virtudes. E são conquistas que se tornam patrimônio, verdadeiro patrimônio do espírito. E aí a gente traz essa passagem, a Scioli, Nietzsche e companheiros de ideal espírita que nos acompanham aqui, que está em Mateus, capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o nosso patrimônio, o verdadeiro patrimônio do espírito, não está nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, na riqueza. Não. Está no patrimônio que o espírito carregará por toda a sua imortalidade. Como já diziam no ditado popular, caixão não tem gaveta. Então não adianta acumular ouro aqui, porque você não vai levar. Mas isso também não é uma condenação da riqueza, nem daqueles que se esforçam e trabalham para construir uma empresa e dar empregos e distribuir renda. Não é isso. Porque a riqueza é uma provação. Aqueles que não passaram por ela ainda, irão passar. Alguns que já passaram, faliram. Outros que estão passando podem tomar boas decisões. E outros que ainda não passaram e vão passar, não condenem, nem invejem. Porque esse momento é um momento extremamente difícil. Os espíritos dizem que a provação da riqueza, a prova da riqueza, ela é muito mais difícil do que a da pobreza. Porque a da riqueza estimula os vícios,
aproxima daquele que é rico os incautos, os sensualistas, as pessoas de interesses mesquinhos, que são provações extremamente complicadas e que podem levar o indivíduo à falência. Então, a partir do momento em que o verdadeiro patrimônio é compreendido, a gente começa a trabalhar uma consciência da nossa cidadania espiritual e compreender as virtudes divinais que foram inseridas em nós desde a criação. E nós, logicamente, como jardineiros, devemos cuidar desse jardim das virtudes. Não deixar que ervas daninhas, que têm a ver com os vícios, as vicissitudes, as paixões, possam vir estragar ou até matar o jardim que foi dado para nós cuidarmos. Senão teremos um outro trabalho de preparar mais uma vez todo esse jardim. Então é preciso que o bom jardineiro cuide dessas plantias, que são as virtudes que Deus colocou em nós no momento da criação. Na questão de número 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta dos Espíritos: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, o desinteresse individual. Porque é através do interesse individual que nós estimulamos o egoísmo. Nos achamos melhores do que os outros. E a partir do momento em que esse desinteresse chega até nós, e nós começamos a nos interessar pelo coletivo, não só pelo nosso bem-estar, mas pelo bem-estar da sociedade, aí nós damos um passo importantíssimo para a renovação espiritual. Para essa transformação tão propalada por Jesus e tão dita por diversas vezes pelos Espíritos reveladores. E que continuam a dizer através, logicamente, das obras complementares que advieram ao longo dessas décadas com a doutrina espírita, por outros médios, por outros ceareiros, por outros trabalhadores da seara do bem. Então, essa é a verdadeira moeda aceita no plano espiritual, que são os ganhos morais, as virtudes. Então, a realeza moral, ela é diferente da realeza terrena. Ela é uma conquista que foi feita ao longo de muitas existências, de muito esforço, de muita abnegação, de muita renúncia, de muita tolerância, paciência, de muita caridade. A realeza terrena, ela ainda está impregnada com as imperfeições humanas, as dificuldades que trazemos. Mas aí você pergunta, como está lá no texto, mas Jesus não poderia ter tido uma realeza terrena? Perfeitamente. Por espírito puro que ele era, ele poderia realmente ser um rei na terra. Mas não era esse o objetivo de Jesus.
Nunca foi esse. O objetivo de Jesus era nos ensinar, trazer para nós a boa nova. Esse era o grande objetivo. Porque era através dessa boa nova que haveria essa renovação espiritual ao longo desses milênios que nós estamos indo combatendo dia após dia a nossa materialidade, as nossas imperfeições. Então, esse desapego aos bens terrenos faz parte do processo de evolução do espírito. E entender o que é desapego aos bens terrenos. Porque muitas vezes acaba as pessoas confundindo o desapego aos bens terrenos com aquela parábola do jovem rico. O jovem que chega a Jesus e pergunta, né, o que é preciso para ele alçar o reino dos céus. Ora, segue os mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, não rouba, não faz falso testemunho. Ele fez o decálogo. Jesus era judeu. Estudou a Torá. Mas lógico que a boa nova iria renovar muita coisa. Mas o lado moral não. O lado moral da Torá permanece até hoje. Tanto é que ele é colocado, o decálogo, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é uma lei moral de todas as épocas e de todos os momentos. E aí, o jovem diz para Jesus, eu já faço tudo isso. O que é que eu posso fazer mais? E o jovem deve ter se arrependido de ter perguntado isso para Jesus, né? Não, senhora, Ruth. E aí Jesus disse, bom, se tu queres mesmo se salvar, encontrar a salvação, vai, vende todos os teus bens, distribui esse dinheiro com os pobres e me segue. E aí o jovem murchou, porque ele tinha muitos bens. Mas esse ensinamento de Jesus não tinha nada a ver com condenação da riqueza. Na realidade, ele sabia o que se passava no coração daquele jovem. Ele mostrava que aquele jovem, naquele momento, valorizava mais as suas coisas, as coisas do mundo, do que as coisas relativas ao céu. Que não tem a ver com materialidade, mas tem a ver com virtudes, com o servir. Servir sem receber, pelo menos do ponto de vista humano, mundano. Porque aquele que serve na causa do Senhor recebe muito do mundo espiritual, mais do que imagina. Então, essa interpretação, esse entendimento fica muito comprometido quando você não vem a fundo e a doutrina espírita vem explicar em socorro de todos nós, dá esse fechamento, dá esse entendimento dessa passagem do jovem rico. Tanto é que em um outro momento nós vamos ver Zaqueu, que quando Jesus chega à sua cidade, ele era pequenininho, sobe em uma árvore para ver Jesus passar, e Jesus sabia do sentimento que trazia no coração de Zaqueu. E ele olha para aquela árvore, se não me engano, o nome é sicômoro, e vê Zaqueu, e diz para ele, ó, desce daí e te apressa, porque hoje nós vamos jantar na tua casa. E ele desce da árvore, muito feliz, porque vai receber Jesus. E quando Jesus chega à sua casa, que senta à mesa de Zaqueu, Zaqueu diz para Jesus, metade dos meus bens eu vou distribuir com os pobres. E aqueles a quem eu defraudei, pagarei 4 vezes mais. Jesus diz o seguinte, eis um filho de Davi, aqui se fez a salvação nesta casa. Jesus nunca condenou a riqueza, mas o mau uso da riqueza. Que a riqueza não é boa nem é má, mas o uso que se dá. Assim como o poder temporal também. Então, esse entrave
né, esse maior entrave para a libertação das experiências dolorosas é o egoísmo, que possui esse forte vínculo com o apego às coisas corpóreas. Então, a abnegação, a humildade e benevolência para com todos é o caminho a ser seguido. E nós vamos ver isso nessa mensagem da Rainha de França. O melhor meio de se libertar do apego às coisas é pela abnegação. É através da abnegação que nós vamos desapegando-se dessas coisas. E é uma virtude que se caracteriza pelo desprendimento desses bens terrenos. E tem a ver com o desinteresse. O desinteresse individual, pessoal, porque eu começo a pensar no coletivo. Então essa ação abnegada, ela importa na superação das tendências egoístas do agente, que precisa trabalhar a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. A Rainha de França, ela chega no plano espiritual em busca desse tapete vermelho. Ela achava que iria ser recepcionada como uma rainha. E quando ela chega lá, ela se depara com outra situação. Pessoas, irmãos seus, do ponto de vista divinal, não consanguíneo, que foram seus servos, ou pessoas da vida em comum, humilde, simples, em uma condição muito melhor que a dela. E ela não compreendia, porque eles não tinham sangue azul, como essas pessoas estavam acima dela no plano espiritual. Foi aí que caiu a ficha para a Rainha de França, que compreendeu as palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Que a verdadeira realeza começa a se construir no planeta, na existência, na vida corpórea. É aí onde se constrói a verdadeira realeza. Porque vai amealhando-se ali verdadeiras joias da humildade, o diamante da tolerância, o rubi da paciência. Então é assim, com essas joias, que se chega à paz espiritual em uma verdadeira realeza. E é recebido por um cortejo de anjos, e não por um cortejo de cobradores. Porque aqueles que não compreendem o seu próximo como irmão e que pisam para que os seus objetivos, os seus intentos mais egoístas possam se consumar, quando chega no plano espiritual, só vai encontrar cobradores, raivosos, odiosos. Então é necessário quebrar toda essa roda, essa corrente, onde os interesses pessoais, o egoísmo, a soberba, a prepotência, ela possa ser substituída. E o espírito pôr os pés no chão, caminhar, olhar para o alto e enxergar coisas mais importantes, mais sublimes.
do que aquilo que nos apegamos na terra. Isso não nos livra. Isso não vai impedir do esforço do trabalho. Do trabalho que transforma a inteligência e transforma o meio. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, ou livro terceiro de O Livro dos Espíritos, nós vamos ter as leis morais. São 10 leis morais. Não vou citá-las todas, mas 2. A primeira, a lei de adoração. Olha, não teria como ser diferente. A primeira das leis, a lei de adoração. E a segunda, a lei do trabalho. Porque só através do trabalho nós desenvolvemos a inteligência. E desenvolvendo a inteligência, nós racionalizamos melhor. E racionalizando melhor, nós avaliamos melhor a nossa conduta, as nossas escolhas, as nossas escolhas, as nossas ações. Quanto mais inteligente o homem, melhores decisões ele vem a tomar. Ah, mas isso é errado, tem homens inteligentíssimos que fazem muito mal utilizando a sua inteligência. Não são inteligentes. Tiveram a oportunidade numa existência divina, em uma indumentária física capaz de ampliar a base de conhecimento. O HD veio favorável. Mas o que é que ele faz? Ele utiliza-se dessa inteligência, dessa capacidade, desse dom, que é temporário, para ele angariar, crescer do ponto de vista intelectual e moral, e usa mal. Só usa em favor de si mesmo, dos interesses mesquinhos. O que ele aprendeu, o que ele conheceu, vai ficar como patrimônio para ele. Mas a responsabilidade de não ter compartilhado, de não ter feito algo maior, de ter trazido esse conhecimento para outros, de ter distribuído os bens angariados com esse conhecimento. Ele responde por tudo isso. Da mesma forma como a mediunidade, que vem como um dom. E que você pode crescer muito. Parábola dos talentos, lembra? Um senhor que chama 3 servos, dá 10 talentos para um, 5 para outro e 1 para outro. Diz, olha, eu vou viajar, quando eu retornar, eu quero ver o que é que vocês fizeram com esse talento, eu quero lucro com esse talento. Quero resultado com esse talento. Foi embora. O que tinha 10, investiu os 10, ganhou outros 10. Ficou com 20. O que tinha 5, investiu 5, ganhou mais 5, ficou 10. O que tinha 1, foi o que ele fez, enterrou o talento, um que tinha. O rei, o senhor, voltou e foi prestar conta com aqueles 3 servos. O que tinha 10, aumentou para 20. Ele diz, entra no gozo do teu senhor, servo bom e fiel. O que tinha 5, ganhou outros 5, ficou com 10, entra no gozo do teu senhor, servo fiel. Mas o que tinha só 1 que enterrou, disse, o que fizeste com o talento que te dei? Como eu sei que tu tiras de onde não ceifa, tive medo de ti. Então, eu não quis arriscar. Guardei o dinheiro para te devolver do jeito que tu me entregou. Servo infiel, mau e preguiçoso. Atai as mãos e os pés e jogai as trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Ele usou mal o dom que Deus lhe deu, que o Senhor lhe deu. Pega esse dom que foi dado a ele e dá a esse
que mais ganhou. Essa é a justiça divina para aquele que trabalha. Por isso o mérito. Os outros dois tiveram méritos. Por isso ganharam mais talentos. E é assim no desenvolvimento. Se você vem com essa capacidade, com esse dom, de receber uma indumentária física que possa facilitar o ganho do conhecimento, que se use bem. Porque quando retornar para prestar conta com o Senhor, servo bom e fiel. Te dei este talento, tu ganhou outros. E assim receberá mais e mais confiança. Assim se dá também com aqueles que aqui estamos. Então, a rainha de França, ela traz o seu testemunho. Ela reconheceu a majestade de Jesus. A única majestade que se deve conhecer. E nos mundos elevados, nós reconheceremos essa majestade. Porque a hierarquia intelecto-moral é que vai vingar. Muitos espíritos adiantados estão reencarnando no nosso planeta para nos ajudar a trabalhar pelo planeta, a transformar esse planeta num mundo de regeneração. Não são eles que vão fazer, não. Os seus exemplos vão nos estimular a transformar. Eles já fizeram o serviço deles no mundo elevado que eles vivem. E vieram por essa solidariedade nos ajudar. Mas pelo exemplo, o trabalho será nosso. Quem limpa a sujeira é quem suja. Então, é necessário que a gente compreenda essas palavras da Rainha de França nas instruções dos Espíritos. Porque ela trabalha uma humildade a partir de então. Entende que a abnegação é tudo. E que a verdadeira caridade, esse amor em dinâmica, é o que vai trazer-nos a verdadeira salvação. Então, nessas palavras, eu encerro hoje a nossa fala de hoje, deixando aberto aí as perguntas que possam existir. Mais uma vez, muito obrigado a Cioli, muito obrigado, Ruth, pela oportunidade. Antes que a Ruth veja, né, que as perguntas que por acaso tiveram, hoje eu estava lendo esse texto, Uma Realeza Terrena, e eu associei essa passagem da rainha com aquela passagem evangélica do mal rico. Aquele que era muito rico, que tinha tudo e não lhe faltava nada materialmente falando, e tinha o mendigo de nome Lázaro, que não tinha nada, né? Inclusive, o rico não dava nada, só as migalhas para Lázaro. E quando ele retorna para a pátria espiritual, Lázaro está bem acima dele na questão espiritual. Eu associei, existe uma associação muito forte dessa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo com essa mensagem do Evangelho, que inclusive eu até anotei aqui. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, quem tiver curiosidade, leia esse texto na íntegra de Uma Realeza Terrena e depois vá no Evangelho de Jesus e leia essa passagem de Lucas. É muito parecido, né? E aí, Ruth, alguma pergunta? Bom, nós temos uma pergunta somente, além das pessoas estarem parabenizando pela palestra, né? É bondade desse povo. Dando os parabéns ao nosso irmão, ao Fernando, né? E agradecendo pela bela explanação. Mas tem uma amiga, Marta, nós saímos por um momento, e a pergunta da Marta, mas Deus dá talentos para uns e outros não? Deus dá talentos a todos.
Não existe uma única alma que aqui esteja que não tem um talento. Todo mundo tem talento. Todo. O que você pode avaliar são espíritos que vêm em uma situação de reencarnação extremamente dolorosa, fruto da lei de causa e efeito, que as suas escolhas, os seus comportamentos acabaram, de alguma forma, imprimindo essa necessidade na sua atual existência, em que elas dependem 100% daqueles que a cuidam, que tiveram a responsabilidade de receber por uma necessidade de estar na existência, mesmo sem se relacionar com o mundo. Então, esses indivíduos, eles estão passando pela vida por uma necessidade, está no corpo, já é para eles uma misericórdia divina, porque desvincula-se de toda aquela situação no plano espiritual, onde muitas vezes os seus vingadores, os vingadores impessoais, os perseguidores, ou até a sua consciência culpada que não deixava ter um instante de paz. Então, essa é uma reencarnação misericordiosa, extremamente misericordiosa. Mas os outros, todos desenvolvem talentos, mesmo aqueles que vêm com algumas limitações e que podem gerir suas vidas. Quando a gente fala desses dons, que parecem ser dons que deixam a pessoa diferente, diferenciada das outras, que dão possibilidades maiores, eles estão recebendo na existência, mas poderão, em uma outra existência, aquilo que lhe foi dado ser retirado, para que ele valorize, para que ele entenda que todo o dom que Deus nos dá não é só para um crescimento pessoal, mas também para um servir à nossa sociedade. Porque nós vivemos em sociedade e todos dependemos um dos outros. Isso é muito sábio dentro da justiça divina e do planejamento divino. Todos dependemos uns dos outros. A gente lembra aí, há alguns anos atrás, quando os caminhoneiros resolveram parar, o que é que foi aqui no nosso país? Começou a faltar as coisas. Se o padeiro entrar em greve, se o policial entrar em greve, alguns que não pode, algumas profissões não podem, policial, médico, mas supondo, não resolve trabalhar, como é que ficaria? Então, todos nós dependemos uns dos outros, dos trabalhos mais reconhecidos do ponto de vista social, daqueles mais simples. Todos eles são importantes, então nós necessitamos uns dos outros nessa solidariedade. Então, aquele que teve a possibilidade de vir com dons por empréstimo numa existência, pode ser que não venha em outra. Óbvio que todos nós temos ganhos de patrimônio, sejam eles intelectuais, sejam morais, que nós não perdemos. Mas muitas vezes precisamos trabalhar em outras áreas. Existem pessoas que têm uma condição de conhecimento e intelectualidade muito grande, mas pedem uma existência para se abster dessa parte científica, se abster desse conhecimento. E aí o que é que ela faz? Eu quero uma encarnação em que eu me preocupe apenas com o meu crescimento moral. Então são pessoas que nascem com uma condição socioeconômica mais simples, vivem nos interiores. Vamos pegar o exemplo do nosso Nordeste, quem nasceu no interior do nosso Nordeste. Quem não conhece aqueles senhores do interior, do sertão, que você vai conversar com eles e, na sua simplicidade, muitas vezes não são nem alfabetizados, mas quando você conversa, sai conselhos, sai inspirações, saem palavras e gestos que demonstram a nobreza moral daquele espírito. Então, ele pede algo, situações na existência que abafem essa busca incessante do conhecimento, para que ele possa trabalhar o lado moral. Ganhando isso, ele cresce assustadoramente. Tem um ganho espiritual fora do comum. E isso
é de suma importância para o espírito. Porque tem uns que trabalharam muito a questão moral, mas precisam desenvolver também a parte intelectual. Então, eles vêm, reencarnam com essa possibilidade. Mas os ganhos que têm nunca perdem. E nós vamos ver, em algumas situações, esses dons serem externados na existência. Mas a gente não pode gravitar só em um dom, ou em alguns dons. Os talentos, eles são necessários para que a gente adquira todo o conhecimento e toda a moral possível, para assim um dia atingirmos a condição de espíritos puros. E a gente observa nessa parábola dos talentos, né, Fernando? E até nessa distribuição dos talentos, Deus é infinitamente bondoso com a gente. Porque, conforme a gente lê na parábola, ele dá a cada um de acordo com a capacidade deles. Ou seja, aquele que recebeu 5 não é porque era melhor do que o outro, é porque tinha uma capacidade maior de saber trabalhar aqueles talentos. Aquele que recebeu menos é porque tinha menos capacidade. Então, recebeu aquele benefício, recebendo de acordo com a sua capacidade, mas, infelizmente, não soube utilizar bem aquele talento, que iria ajudá-lo muito. Às vezes perguntam, por que é que se dá uma fortuna para uma pessoa má? Por que é possibilitado isso? Dele ter a capacidade de desenvolver isso. Uma pessoa tão mal. E pessoas tão boas, que poderiam fazer muito melhor com essa fortuna, não recebem. Deus coloca para que ele possa realmente crescer. Ele confia que vai crescer. Mas se ele não cresce, ele vem a falir, ele vem a cair, é a responsabilidade dele. E ele, logicamente, vai sofrer as consequências daquilo que foi confiado a ele, que ele, logicamente, muitas vezes acertou, e que não, logicamente, deu retorno ao seu Senhor como deveria. É a mesma coisa com a mediunidade. Já que a gente está no meio espírita, que vem para algumas pessoas que não vão utilizar bem essa mediunidade. Vão querer escandalizar com a mediunidade, querer aparecer, porque a vaidade, como diz lá o advogado do diabo no filme, é o meu pecado predileto. E essas pessoas são afagadas, são testadas pelo meio, assim como todos somos testados pelo meio. Aqueles indivíduos que receberam 10 talentos, 5 talentos e 1 talento, todos foram testados pelo meio. Mas cada um acabou fazendo a escolha que achava mais certa. E como não foram preguiçosos, trabalharam, desenvolveram esses talentos, receberam todo o gozo do Senhor. Então é assim que nós devemos proceder. Nós, espíritos, estamos recebendo nessa existência a possibilidade de compreender coisas que muitos dos nossos irmãos ainda não conseguem compreender. Óbvio que para isso a gente tem um ganho, a gente já cresceu em algum ponto que foi capaz de assimilar isso, de compreender e saber. Porque quando a gente compreende e sabe, está firmado isso. Há uma diferença muito grande em saber e conhecer. Em crer e saber. Aquele que sabe já está determinado, aquilo não se perde mais. Nós não temos uma crença em Deus, nós sabemos. Nós não temos uma crença na reencarnação, nós sabemos. Então nós recebemos muito nessa existência. Que a gente possa, quando chegar lá do outro lado, ter desenvolvido pelo menos alguns talentos, né? Não perder tudo que recebeu. E aí, Ruth, mais alguma pergunta? Não, deixa eu olhar aqui. Não.
Só uma colocação do Irã, mas ele só externou aqui. Imaginemos o talento que foi dado a Kardec, quanto ele multiplicou, né? Verdade, né? A Kardec deve ter recebido talentos, né? Quando na nossa condição, e deve ter trabalhado muito bem esses talentos. Na condição de espírito superior, não, ele já tinha os talentos como patrimônio. E, logicamente, vem uma missão extremamente importante, né? Então, acredito que o Irã deve ter falado desses talentos, né, na época em que ele estava numa situação análoga à nossa agora, no mundo de provas e expiações. Ele deve ter trabalhado muito bem esses talentos. Né? Isso mesmo. Tá bom, vamos... Tem mais alguma coisa, Ruth? Não, só quero agradecer a todos os amigos que participaram conosco na noite de hoje, né, ao Fernando, pela participação dele aqui, e até a próxima sexta-feira, né? Estaremos de volta aqui. Eu passo para ti deixar os recados aí. Tá bom. Bem, então a gente também agradece, né, a participação de todos, e a nossa prece de encerramento eu gostaria de dedicar a uma pessoa muito querida que desencarnou hoje, de madrugada, e eu e a Ruth temos ela no fundo do nosso coração. Então, quando eu recebi a notícia, né, me deu uma vontade de fazer uma homenagem para ela, e eu, inclusive, publiquei no meu Facebook, que eu gostaria de ler essa homenagem. Já repassei para a família da Dona Rosa, mas eu gostaria de externar. O título que eu coloquei foi Sentimentos de um Amigo. E eu disse o seguinte: é impressionante como algumas pessoas chegam nas nossas vidas e fazem morada nos nossos corações. Graças a Deus, hoje sabemos por que isso acontece. São afinidades e simpatias adquiridas em vidas passadas, fortalecendo mais e mais nossos elos espirituais. Hoje, dia 24 de julho, aos 94 anos, um corpo morreu, e, em consequência disso, um espírito se libertou. Um espírito que tive a satisfação de encontrar há quase 20 anos, e que agradeço a Deus esta oportunidade. Uma mulher que tinha o nome de uma flor delicada, mas era uma fortaleza na sua fé em Deus e em Maria Santíssima. No mundo, combateu o bom combate, como diria Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, e saiu vitoriosa, porque acreditou e foi fiel à sua família até o fim. Dona Rosa, minha querida amiga, tenho certeza que nos reencontraremos, por isso não fico triste, apenas saudoso. E nesse momento delicado, que todos teremos que testemunhar um dia, peço a Deus que te abençoe e acalente os corações daqueles que te amaram e continuarão te amando através dos tempos. Foi a nossa homenagem que fizemos a essa querida amiga e pedimos a Deus, em oração, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos acreditar nas verdades trazidas pela doutrina espírita. Muita paz a todos. Fernando, Acioli, faça isso. Eu queria ver se você consegue compartilhar essa mensagem. Pronto. Essa será a nossa live, Acioli, de domingo. Eu convido aqui a todos vocês, nós estaremos trazendo aí para a nossa live o Alexandre Caldini, de São Paulo. Ele é um escritor, né, estudioso, né, da doutrina espírita,
Você, inclusive, tem a condição de colocá-la em tela cheia aí, né? Só você... Como é que eu faço? Na mesma... Pronto. E aí, ele vai falar um tema bem interessante. A morte na visão espírita. Então, ele vai falar ali uns 10 minutinhos, né? Fazer ali uma abertura sobre essa questão da morte na visão espírita. E nós teremos ali 50 minutos para debater em perguntas e respostas, tirando as dúvidas de todas essas pessoas acerca do que seja realmente a morte na visão espírita. Porque existem pessoas que têm verdadeiro pavor da morte. E com essa questão da pandemia, esse pavor, esse medo, ele se multiplicou. Porque você tem um vírus que tem uma letalidade muito grande. Principalmente aquelas pessoas que têm comorbidade, pessoas mais idosas, né? Então, gerou-se aí um pânico. Quem não tem em casa uma pessoa idosa com comorbidade, né? Então, ele vai falar um pouco, né, acerca da morte na visão espírita, começando às 18 horas, em ponto, tá, no domingo, na live lá do Instituto de Cultura Espírita. Então, convidamos Deixa o senhora desligar a moto dele aí. Rapaz, esse passou quente aqui, viu? Tá certo? Tá bom, então, rapaz. O Alexandre Caldini vai estar conosco, vocês são nossos convidados. Mais uma vez, muito obrigado a Cioli, muito obrigado, Ruth, pela oportunidade, obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Obrigada a você, Fernando, boa noite a todos. Ok, uma boa noite a todos e que Deus continue sempre nos abençoando.